Tudo começou quando eu tinha 15 anos. O meu irmão começou a namorar com uma menina e no dia em que ele foi apresentar essa menina para nossa família, ela veio na nossa casa junto com a irmã dela. Ela trouxe a irmã dela, que era gêmea dela. Eu tinha 15 anos e elas tinham 16. A irmã da minha cunhada se tornou a minha amiga de vida, sabe? A gente virou amigas inseparáveis, nós fazíamos tudo juntas, nós passamos por muitas coisas. Por exemplo, o primeiro relacionamento, o primeiro trabalho, as dificuldades, a tristeza, a gente fazia tudo junto, literalmente tudo. Depois de um período, eu acabei mudando de cidade, mas a gente continuava com a amizade do jeito que era, muito amor, assim, muita conexão uma com a outra, sabe? Amiga de vida mesmo. Eu lembro que quando eu voltei da minha cidade, foi um período em que nós tivemos muitos desencontros, porque às vezes nunca coincidia. Às vezes ela estava namorando e eu estava solteira, aí quando eu estava namorando ela estava solteira e a gente não estava conseguindo viver as mesmas fases, sabe? Mas ainda assim, nós continuávamos amigas. Até que ela decidiu voltar com o ex-namorado dela. E foi assim, legal, tranquilo, que incrível. E eles estavam dentro de um relacionamento. Até que um dia o meu ex-namorado decidiu também, tive umas recaídas que eu sempre tive, tentar voltar comigo e tal. E ele sempre tentava, ele sempre foi assim. Então a gente compartilhava esses romances. Como ela tinha voltado, eu fui compartilhar com ela que o meu ex veio atrás de mim. Ele me deu um buquê de rosas muito lindo. Eu tava feliz, sabe? Porque de fato eu sempre gostei dele, apesar das nossas dificuldades do relacionamento. Quando eu mandei uma foto pra ela, ela ficou meio que estranha. Ela ficou fria, como se ela não tivesse gostado. Foi isso que eu senti. Só que eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Não, não é possível. Ela ficou feliz por mim, sabe? Foi esse sentimento que eu tive. E eu tentei conversar com ela e ela ficou fria, ficou distante, ficou estranha, ficou, sabe? Ela não tava sendo ela. Eu percebi que ela não tava sendo ela, tava tentando ali, sempre perguntava se tinha acontecido alguma coisa, tava tudo bem. E ela não falava, assim, ela não, sabe? Só que eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo, eu não consigo deixar as coisas mal resolvidas. Eu preciso de ir lá e conversar com a pessoa e saber o que aconteceu para tentar ajustar ou resolver ou entender pelo menos, né, o que está acontecendo. E aí eu chamei ela pra gente poder comer, sair pra jantar e falar sobre o assunto. E eu falei pra ela que eu não tinha entendido o que que tinha acontecido e tal. E ela meio que, ainda assim, né, meio que desconversou. E depois disso, ela simplesmente falou que não queria mais amizade. Eu não entendi, tipo, por que que ela não quis mais amizade, o que que aconteceu com isso. Fiquei realmente, assim, me questionando. E detalhe, a nossa família era uma família muito unida, né? Porque meu irmão namorava a irmã dela. Então, minha avó amava ela, minha mãe amava ela, os pais dela amavam a nossa família, a gente vivia juntos, sabe? Sempre tivemos um carinho, um amor muito grande uma com a outra. Então, fazia sentido ela estar querendo parar de ter amizade comigo, mas tudo bem, eu respeitei. E aí, eu, nesse período aconteceu algumas coisas, tipo, de mudança e voltar. E quando eu voltei novamente para minha cidade, que eu tinha mudado, e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa rede de lojas, onde ela tinha acabado de começar a trabalhar também, sabe? Só que assim, ela trabalhava numa franquia, em um shopping, em um lugar, e eu trabalhava em outra franquia, em outra loja, em outro lugar, só que era da mesma rede. Tinha um rapaz que ele era entregador e ele fazia entrega em todas as filiais, em todas as franquias. Conversava com todo mundo e tal. E ele era todo assim, tiradinho, risonho, e ele tinha um relacionamento, então eu nunca dei muita corda, nunca dei muita moral. Eu sempre fui mais pé no chão, sabe? Sempre as coisas vão mais devagar, quero ter certeza de onde eu tô entrando, coisas do tipo. Então, nunca me engracei, nunca me relacionei com um cara comprometido, então não é da minha índole, ok. Até que ele foi de férias, e quando ele voltou das férias, ele estava solteiro, sem aliança, e ele veio novamente conversar. Aí, a partir dali, eu pensei, poxa, tá bom, ele tá solteiro, ele terminou o relacionamento dele, talvez eu possa conhecer. Detalhe, eu sabia que ele tinha saído de um relacionamento longo, então eu que não ia me envolver emocionalmente com ele, mas conhecer, sei lá, bater papo, entende? Divertir de vez em quando, talvez seria interessante. Decidi dar uma moralzinha pra ele e aí a gente começou a se encontrar. Saímos uma quantidade pequena de vezes e ele tentou me beijar, tentou avançar, a gente se beijou, óbvio, só que ele tentava sempre avançar comigo. Só que eu, sei lá, eu ainda não me sentia segura o suficiente pra ir pra cama com ele, sabe? Então eu sempre freiei. Então, assim, por mim,
a gente não teve nada. Mas por ele, era só meu sim pra ele, né, me virar de cabeça pra baixo. Mas não aconteceu. Até que a gente saiu algumas vezes, ele me convidou pra gente sair com um grupo de amigo deles. Até então, eu e ele só tínhamos saído sozinho. Agora eu sairia com o grupo de amigo dele. Beleza. A gente saiu, foi uma sexta-feira, a gente se divertiu, curtiu, beleza. Fui embora pra minha casa. No sábado, ele simplesmente sumiu. Eu não entendi por que ele tinha sumido, né? O que tinha acontecido. E eu pensei comigo, bom, eu tenho um fake, porque pra mim toda mulher precisa ter um fake. A mulher que não tem um fake, ela é desprovida de informações. Então eu tenho um fakezinho que sempre dá uma especuladinha. E assim, dica pra vocês mulheres. Além de você ter um fake, tenha também os amigos do cara que você tá conhecendo. Porque nada melhor do que um amigo entregar o outro, sabe? Ainda mais se você for uma mulher ali, ó, que ele quer pegar também, claro, no perfil fake, eles aceitam, você começa a fazer parte da comunidade sem eles nem saberem. Pois bem, fui ver uns stories de um amigo dele, que eu tinha através do meu fake, comecei a daquele jeitinho, o FBA, né, que toda mulher tem que ser, e descobri numa foto que o amigo dele tinha postado, que tava o amigo dele, ele e a metade do rosto de uma menina. Gente, eu gelei quando eu vi que a metade da menina era essa minha ex-amiga, no caso. Eu gelei, eles estavam juntos na foto, eu fiquei tipo... Já fiquei com o coração do tipo, nossa, pai do céu, que isso? Tipo, nossa, eu fiquei mal, só que eu fiquei na minha. Tranquilo. Ele ficou sábado sumido, domingo, final do dia, lá pra noite, ele me mandou mensagem, apareceu, né? Dando uma desculpa esfarrapada, tal. Ai, sinceramente, eu nem dei moral pra ele, eu decidi bloquear ele e não falar mais com ele, que eu falei, esse cara, não vou ficar dando moral pra ele, entendeu? Ele era mentiroso. Beleza. Enquanto isso, eu continuei acompanhando ali os stories da minha amiga, os stories de algumas pessoas e vendo ela na casa dele, ela dormindo com ele, os dois literalmente juntos. Só que me deu uma angústia tão grande que na minha cabeça eu pensei, cara, se fosse ao contrário, eu gostaria que me contasse. Então, eu vou falar pra ela. E aí eu decidi mandar uma mensagem, como ela tinha me bloqueado em tudo, quando ela falou que não queria mais amizade, eu consegui um outro número e mandei mensagem pra ela. E comentei com ela do que tinha acontecido e tal, e tudo. Ela me desbloqueou, nós voltamos a nos falar, ela ficou com muita raiva dele, falou que ia prejudicar ele no trabalho, que não tava acreditando, que não sei o que, tal. Que meio que ele tava com nós duas ao mesmo tempo, sabe? Porque, sei lá, ele tava com nós duas ao mesmo tempo. Pois bem, ele me ligou, começou a querer vir atrás de mim, pro telefone também, falando que a gente tinha ficado sim, que a gente tinha dormido sim. Eu falei pra ele, cara, você tá viajando, eu não tô falando com você, tô falando com ela. Bloqueei ele também nesse telefone que ele conseguiu falar comigo. Falei, não vou falar com ele, não tenho o que falar com ele. Continuei conversando com ela. E aí a gente meio que voltou a conversar, ela disse que ficou com muita raiva, que não ia falar com ele, mas aí no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, eu descobri que eles já estavam juntos novamente, sabe? E aí é que veio a coisa mais chocante de tudo isso. Quando, digamos, a bomba estourou e eu fui comentar com algumas pessoas sobre o assunto, eu descobri que, na verdade, os dois, eles estão juntos desde antes do ex-relacionamento deles. Tá entendendo? Tipo, ele acabou de terminar, mas ele tava no relacionamento. Antes dele entrar nesse relacionamento, ele já ficava com a minha amiga. Entendeu? E minha amiga, nesses términos, nessas voltas aí, eles ficavam. Só que minha amiga tava namorando. Ela tava namorando, sabe? Então, tipo, ela tava traindo o namorado dela com ele. E isso que eu fiquei mais chocada. Então, ela terminou com o namorado dela. E assim, atualmente, nesse mesmo período, eu voltei com o meu ex, que atualmente é o meu atual. Fiz 19 anos de idade. E continuei nesse relacionamento. E ela assumiu o relacionamento com esse cara, que se envolveu comigo, lá do trabalho. Se envolveu de usar aliança e colocar nome na bio, no Instagram e tudo, sabe? Tipo, gritando pro mundo mesmo. E o que mais, pra mim, me choca nessa história é que, atualmente, eu continuo com o meu primeiro namorado, o cara que me deu buquê, o cara que sempre veio atrás de mim, o cara que nunca desistiu da nossa relação, que sempre quis estar comigo. A gente vive um relacionamento e a gente tem uma relação tranquila e saudável. Ela tá no relacionamento com esse cara e o meu irmão continua no relacionamento com a irmã dela. E atualmente, depois de parecer um filme de adolescente onde tiveram
picuinhas, brigas de amiga, mudanças de cidade, trabalhar na mesma empresa, se envolver com o mesmo rapaz, descobrir que eles tiveram traições cruzadas, descobrir que ele já sabia, como ela conhecia há muito tempo, ele sabia que a gente tinha brigado. Ele sabia que nós éramos muito amigas inseparáveis e tinha brigado. Então ele sabia quem eu era, sabe? Eu que não sabia quem ele era. E ele já era envolvido com ela e ela nunca tinha me falado dele. Então assim, meio que aconteceu várias traições cruzadas aí e atualmente todos nós sentamos na mesma mesa e finge que nada aconteceu, como se nada tivesse acontecido. E eu realmente me pergunto, será que isso aqui é maturidade? Ou será que no fundo, é um ninho de cobras, onde nós já nos picamos algumas vezes e agora a gente já se acostumou com a dor, sabe? Não sei, mas ainda acredito que a vida tá sendo irônica comigo. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Que história meio confusa, mas ao mesmo tempo rica em detalhes. Eu fiquei pensando comigo, e o fato dela se incomodar com você voltar com o seu primeiro relacionamento? Tem alguma coisa aí? Faltou desvendar esse mistério, né? Eu fiquei pensando, quando eu fui lendo a história, que a sua amiga e o seu ex-namorado, que foi o seu primeiro, chegaram a, sei lá, passar por alguma situação juntas, e por isso que ela se incomodou, porque realmente não entendi o motivo do incômodo dela de você estar com o seu primeiro namorado. Se ele te magoou e ela também estava tentando te proteger, o porquê dela ter ficado chateada por isso. Agora, de resto, eu acredito que a maturidade, ela tá num lugar onde não é porque você tem maturidade que você aceita ultrapassar os seus próprios limites. Você pode ter maturidade de tratar bem, de tratar com respeito, de ser educado, de ser gentil, mas não necessariamente sentar na mesma mesa, às vezes compartilhar os problemas, contar casos, rir da vida e das coisas juntos, a não ser que isso realmente não afete nada da relação. Mas não sei se são pessoas de confiança, né? Talvez vocês passaram por uma situação quando eram mais jovens, mas na maturidade mesmo, estar na mesma mesa com certeza não seria maturidade. Seria maturidade tratar bem, mas cada um do seu quadrado, sabe? Enfim, o que vocês acharam dessa história? Deixe nos comentários. Me manda sua história no historiascanaldeadepaulo@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.